Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Economia com Juliana Rosa. Juliana, você está sempre de olho nas coisas que realmente interessam, olhando para o precatório quando tem que olhar para o precatório, olhando para a inflação quando tem que olhar para a inflação, e agora você está de olho nas consequências da Selic, né? Porque ontem a gente teve um aumento importante de Selic, a gente até conversou sobre isso no programa de ontem. A gente não sabia qual ia ser o número exatamente, mas a gente sabia que ia ter uma puxada importante. O ano começa com 2% de taxa de juros, termina com quase 10% de taxa de juros, e isso marca uma economia. Eu li hoje um artigo no jornal em que, mesmo com essa taxa de juros chegando nesse patamar altíssimo, 2022, a inflação não volta para o centro da meta. Aí eu falei, meu Deus, mas com esse tanto de taxa de juros ainda assim não volta? Então a gente vai ter mais juros? O Banco Central vai apertar mais ainda o parafuso? O que vem por aí e as consequências disso, Juliana? Conta para nós, por favor. Vamos lá, né? Entrando no seu clima natalino aí, você é uma figura, né? E botou um fundo aí já de Natal, né? Pra gente se animar aí nesse momento aí difícil. Boa tarde para você, para Débora, para o Fábio, para você ouvinte. Então, é um remédio forte, né, o INEG, como você falou. A gente sabe que precisa tomar remédio quando está doente. A gente tem uma doença que se chama inflação, é uma doença que está preocupando e é preciso tomar o remédio tem efeitos colaterais, que é o crescimento menor. Mas o Banco Central, hoje as repercussões no mercado financeiro, aqui conversando com o empresariado, a avaliação geral é que o Banco Central surpreendeu, foi muito duro, porque já se previa aumento da taxa Selic, a Selic passou de 7,75% para 9,25%, isso encarece o crédito, isso dificulta se você precisa pagar dívidas, se você precisa pagar algo financiado, então isso faz com que o consumo diminua e o empresário, o pequeno comerciante vai segurar repasses de preço. Então se aumenta juro quando é necessário segurar aumento de preços. Só que a gente está vivendo ao mesmo tempo uma recessão, que foi confirmada pelo dado do terceiro trimestre do IBGE. E a gente tem conversado aqui que os dados do quarto trimestre estão vindo piores do que o previsto. A gente falou ontem aqui da queda das vendas do comércio, falamos na semana passada da queda da produção da indústria. Então a gente tem um cenário onde a inflação é o grande vilão realmente do crescimento econômico. Então não dá para ignorar a inflação, né? Porque por um lado, se você deixa a inflação correr, você também derruba a economia, e inflação é na veia, principalmente das famílias mais pobres, que não estão conseguindo pagar suas contas básicas, consumir suas necessidades básicas. E aí, a discussão é qual é a dose desse remédio. E o Banco Central falou assim, olha, eu vou continuar com essa dose. E se esperava que nesse momento de dificuldade econômica ele fosse subir até o juro, mas talvez fizesse um discurso apontando para uma possibilidade de uma dose um pouco menor desse remédio. E o que eu entendo, Ineg, é que é um momento difícil, porque o Brasil, o que eu entendo, que eu acho interessante compartilhar com vocês, conversando com muitos economistas que estudam muito a fundo a inflação, é que diferente de outros países que não estão subindo juros com a mesma mão pesada do nosso Banco Central, é que o Brasil tem uma economia que é muito indexada. Então, o que acontece? Uma parte importante da inflação desse ano já está contratada para o ano que vem. Aumento de salários, aumento de plano de saúde, de escola, aluguel, né? Tudo é renegociado, reajustado com base na inflação passada. Nenhuma economia é tão indexada quanto a do Brasil. É resquício de um período de hiperinflação, de inflação alta. Então, se colocava
essas indexações em contratos para garantir o reajuste de preços. E uma economia saudável, onde você não tem desconfiança em relação ao descontrole inflacionário, as negociações de preços são dadas de forma setorial, né? Se tem muita oferta ou muita procura, aquilo vai sendo negociado de acordo com as necessidades de pressões de custos, caso a caso. Então, eu achei essa explicação interessante porque, como você falou, poxa, vai subir tanto juro, a inflação vai cair, mas ainda assim vai ficar acima da meta, né? Vai, porque uma parte importante dessa inflação que a gente está tendo agora é empurrada para o ano que vem. Então, acaba que o Banco Central tem que dar uma dose de remédio mais forte, mas imagino, né, pelo que eu tenho ouvido também aqui ao longo do dia, que ele fala que vai aumentar juro em fevereiro, mas daqui até fevereiro, né, tem água para rolar, né, para passar debaixo dessa ponte. E pode ser que a realidade se imponha, que é uma realidade dura de economia estagnada. Então, vamos aguardar para ver se ele vai manter esse discurso aí duro, que está mexendo hoje com o mercado financeiro, está preocupando, por exemplo, as ações na Bolsa de empresas grandes de varejo estão caindo com força. Expectativas de que as pessoas não tenham como consumir, principalmente eletrodomésticos, empresas que vendem muito eletrônicos, produtos que normalmente a gente parcela, né? Construção também está caindo bastante hoje na Bolsa, ações ligadas à construção. Então, há um clima de preocupação, sim, né? E como você fala, né? Qual é a dose aí desse juro? Será que vale a pena? Mas o Banco Central parece bastante firme aí nessa decisão de baixar a inflação com uma dose de remédio que é forte. Forte demais e remédio único, né? A gente não tem no Brasil a adoção, infelizmente, de um conjunto de remédios para poder ver essa economia vencer essa doença terrível que é a inflação e vencer a doença terrível da paralisia. É uma combinação complicada. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu! Valeu, Eneg. Beijão para vocês.